Vegeta é um dos personagens mais amados de Dragon Ball, mas também talvez o mais humilhado. E olha, eu não tô falando isso só pra causar polêmica não, mano. É minha opinião sincera depois de rever toda a saga Z novamente. Porque, mano, tem uma coisa que me deixou realmente bastante intrigado. A impotência que o Vegeta tem em todo o Dragon Ball. Ele tá sempre lá, no campo de batalha, no centro da ação, com aquele olhar de quem vai mudar o rumo da história, mas a real é que ele nunca chega lá de verdade, né, mano? Sabe aquela sensação de que ele sempre tá quase lá, ele quase consegue? Pois é, o Vegeta vive eternamente nesse quase. É o príncipe dos Saiyajins, o cara que deveria ser o sinônimo de poder e de orgulho, mas que no fim das contas passa boa parte da saga sendo superado, humilhado ou simplesmente ignorado pelo roteiro. E calma, mano, antes que alguém aí já diga, ah, mas o Vegeta é incrível, um fato que eu realmente também concordo, mas não dá pra deixar passar batido que ele tá sempre meio perto da vitória, se é que você me entende. A verdade é que ele nunca salva o dia, sempre é aquele cara arrogante que supera todos, porém é sempre deixado de lado, mano. Ou pior, usado como escada pro Goku brilhar ainda mais. O príncipe do Saiyajin chega em Dragon Ball Z como um vilão completo, frio, calculista, arrogante e com uma presença absurda. Ele e o Nappa chegam na Terra simplesmente pra acabar com tudo, mano. E cara, a real é que aquela época era o vilão perfeito. Pequeno, de fala arrogante, rindo da destruição e ainda assim com uma força que deixava todo mundo apavorado. Você olha pra ele e já pensa, esse cara vai ser um dos maiores nomes da franquia. E de fato é. E pra falar a verdade, mano, acho que hoje em dia todo mundo sabe que originalmente o Akira Toriyama planejava matar o Vegeta ali mesmo, na saga dos Saiyajins. Mas o público gostou tanto do personagem que o Toriyama foi praticamente forçá-lo a manter vivo. E assim nascia o que viria a ser um dos personagens mais amados e também mais complexos, porque dali pra frente o Vegeta estaria presente em todas as sagas, sempre com aquele discurso de eu vou superar o Kakaroto. E é justamente isso que eu quero explicar nesse vídeo. Porque, mano, para pra pensar, o Vegeta é tipo um personagem que ele te conquista pelo orgulho, pelo carisma e pela força de vontade, mas quando você para analisar friamente, ele parece ser o cara que sempre perde no final. E o mais triste, ele sabe disso. A queda do orgulho Saiyajin. E cara, é impossível falar do Vegeta sem mencionar o que talvez seja a sua maior tragédia. Ele começou como vilão e terminou como escada. O príncipe dos Saiyajins, o guerreiro que chegou na Terra para provar ser o mais forte do universo, acabou se tornando o personagem que o roteiro usa para mostrar o nível dos poderes dos inimigos. Quando o Vegeta apareceu ali na Terra pela primeira vez, ele era ameaça pura, mano. Um vilão implacável, orgulhoso, com uma aura de destruição que fazia até o Goku parecer pequeno diante dele. Mas conforme ali as sagas foram avançando, a força do personagem foi ficando cada vez mais simbólica. A transição de vilão para anti-herói até que começou bem. Na saga Namek, por exemplo, Vegeta teve um dos arcos mais interessantes da franquia. Ele não era apenas exatamente um vilão, mas também não era um mocinho, né? A real é que ele era aquele tipo de personagem que fazia o que precisava para sobreviver e se vingava com muito gosto, né? Foi ali que a gente viu o Vegeta sofrer e sofrer bastante. Mas claro, ele também fez muito mal naquele planeta, nem tô passando pano pra isso, relaxa. Humilhado pelo Freeza, massacrado, derrotado e no fim reduzido a uma peça secundária pra chegada triunfal do Goku. A cena do Vegeta chorando, implorando pro Kakaroto vingar o orgulho dos Saiyajins é até hoje uma das mais emocionantes de Dragon Ball, só que ela também marca o ponto em que o personagem perde o seu trono. Ali, o Vegeta deixa de ser uma ameaça pra virar um símbolo. O símbolo do orgulho ferido, do cara que quase chegou lá, tá ligado? Mas sempre vai ficar em segundo. E o pior, essa história se repete em todas as sagas. Na fase dos androides, o roteiro parecia que finalmente ia dar o que ele merecia. Vegeta se transforma em Super Saiyajin, derrota o Android 19 com uma facilidade. Por alguns minutos a gente realmente acreditava que o príncipe voltou de vez. Mas aí vem o golpe fatal, mano. A arrogância e o orgulho. E é o mesmo orgulho que torna ele um personagem fascinante e que destrói ao mesmo tempo. Literalmente. Ele deixa o céu absorver os androides 17 e 18 só pra testar sua própria força. E o resultado, um dos maiores vexames de toda a franquia. Mais uma vez o Vegeta tem o foco, mas termina derrotado e mais uma vez o Goku chega e resolve tudo, mano. E se você acha que a coisa melhora na saga Majin Buu, segura esse tapa na cara aí, meu amigo, porque o Vegeta ali simplesmente entrega. Ele aceita o poder do Babidi, sabendo dos riscos, só pra bater de frente com o Goku. É o orgulho acima de tudo, até da sua própria família. E é justamente isso que destrói o personagem. De novo, a cena da autodestruição do Vegeta é sem dúvidas uma das mais poderosas emocionalmente da série. Ele chora, abraça o Trunks, admite o amor que sempre escondeu e explode tentando redimir tudo o que ele fez de errado. Só que mesmo com esse sacrifício, não muda o rumo da história final. Quem salva o mundo é o Goku. E o Vegeta
continua sendo o eterno número 2, mano, porque todas as sagas o padrão é o mesmo. O foco começa com ele, mas agora termina com outro. Parece até que o Vegeta é o combustível da narrativa, o espelho que reflete o poder, a raiva e o orgulho, mas raramente ele é o herói que vence. E é isso que torna o personagem tão humano e trágico ao mesmo tempo. Enquanto o Goku cresce com cada batalha, o Vegeta é o lembrete de que o orgulho pode te destruir. Ele é o cara que treina até o limite, mano, sangra, sofre, sacrifica tudo, mas o roteiro insiste em deixar ele sempre ali um passo atrás. O peso da derrota. Sabe, depois de rever toda a franquia Z, eu percebi uma coisa que pouca gente fala, que talvez o Vegeta seja o personagem mais trágico de todo o Dragon Ball, porque no meio de tantas explosões, gritos e transformações, existe ali um homem que no fundo nunca conquistou aquilo que mais queria, o respeito que acreditava merecer. O cara é o príncipe dos Saiyajins, mas nunca teve um trono de fato. Um guerreiro criado para ser o mais poderoso, mas que passou a vida sendo o segundo. Enquanto Goku luta por diversão, por desafio, Vegeta luta por identidade, mano. Cada golpe que ele dá ali é uma tentativa desesperada de provar que seu orgulho ainda tem valor. As derrotas dele dói mais do que a dos outros, pra falar a verdade, porque o Vegeta sente o fracasso, o ciúme, a vergonha, e isso que torna ele tão real. Quando ele cai, ele não cai sorrindo igual o Goku, mano. Ele não ri da própria desgraça. Ele grita, se desespera e o mundo desaba junto com ele. A gente viu isso em vários momentos e em todas as sagas. Quando ele cai diante do Freeza, por exemplo, humilhado e começa a chorar, não por medo, mas por arrependimento. Aquele momento é puro desabafo. Ele pede pro Goku, mano, o homem que ele mais odiava naquele momento, pra vingar o seu próprio povo, a sua própria raça. Mas a verdade é que é exatamente ali que o orgulho do príncipe morre de verdade. E depois, lá na saga Majin Buu, o ciclo novamente se repete, só que com mais peso, tá ligado? O peso das derrotas do Vegeta não é medido somente em poder de luta, mas em emoção. Ele é o personagem que mais caiu e é o que mais aprendeu com isso também. Enquanto o Goku cresce com alegria, o Vegeta cresce na dor, mano. E talvez seja isso que torna ele um personagem mais verdadeiro de Dragon Ball, porque no fim das contas o Vegeta nunca foi feito pra vencer, né, mano? Ele foi feito pra ensinar, pra mostrar que o orgulho pode ser uma prisão, mas também pode ser o foco que te mantém de pé, tá ligado? O Vegeta ensina que perder não é o fim, mano, é o começo da evolução, é o destaque. Talvez o Vegeta nunca tenha sido feito para vencer na real, mas para ensinar que cair e continuar também é válido. É aqui que vem a grande pergunta, cara. Será que o Vegeta merecia mais? Será que o Toriyama, ou o roteiro, ou até o próprio destino dentro de Dragon Ball não subaproveitou um dos personagens mais complexos de toda a franquia? Um exemplo disso é o próprio Gohan, mano, mitando na saga Cell e por alguns momentos também na saga Buu. E até em Namekusei, Gohan sempre teve um bom destaque, porque, pensa bem, Vegeta tava lá em todas, mano, em todas as sagas, em todas as batalhas, mas no final, quem é que sempre leva o golpe final? Bom, quem sempre brilha no último segundo não é o Vegeta, né, mano? A verdade é que a maioria dos fãs de Dragon Ball queria ver pelo menos uma vez o Vegeta vencendo sozinho, sem precisar ser salvo, sem precisar dividir o palco, sem precisar morrer pra provar o seu próprio valor, né, mano? Mas eu quero saber de você, me diz aí o que você acha, o Vegeta foi injustiçado ou ele mesmo cavou a próprio destino, mano, sendo tão arrogante, todas as sagas, enfim, aquela história que a gente sempre conhece, né? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, bora discutir isso como um verdadeiro fã raiz de Dragon Ball. É claro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e te vejo no próximo vídeo, fechou? No mais é isso, tamo junto, fui, tchau!